O projeto Vozes Negras na Cultura Francana, um olhar sobre a participação dos negros nos espaços e políticas públicas culturais, foi realizado ao longo do ano de 2024 e apresenta aqui trechos das entrevistas que foram realizadas com pessoas muito queridas e importantes de Franca e que têm protagonismo em espaços educativos, políticos, contribuindo para o desenvolvimento e a diversidade cultural local e demonstrando que a comunidade negra possui grande valor e está cotidianamente presente na vida de toda a população. O nosso primeiro entrevistado foi o professor Carlos de Assunção, poeta da literatura afro-brasileira, que falou sobre as várias homenagens que já recebeu, sobre o seu importante trabalho nas escolas e não deixou de destacar a importância dos livros, da educação dos colegas francanos e do sonho de um país Em melhor. casa não tinha livro, é, e mal tinha arroz e feijão, sabe? Então, em livros não se pensava. A gente não tinha livro em casa. Mas a minha mãe gostava de ler também. Além de ensinar poesia para os meninos, filhos dos associados da Associação Beneficente 13 de Maio, ela também lia muito. E foi com ela que eu tomei gosto pela leitura, que eu acho o livro é a chave do conhecimento para mim. A educação transforma, né, seu Carlos? Não tem dúvida, não tem dúvida. E a minha vida, de início, eu já tenho esse contato com a palavra, a força da palavra, a beleza da palavra, a beleza da língua. E tanto é que depois eu vim ser professor de português. Você vê como é que as coisas são. As raízes da minha existência estão lá, na infância, no meu lar, de gente pobre, paupérrima, mas que a gente saiu daquilo graças ao livro. O livro é muito importante. O livro, a educação. A educação é uma coisa bela que pode transformar o mundo, pode transformar as pessoas, transformar a vida das pessoas. E, para mim, tem sido tudo isso. E transformou minha vida também, a educação. Professor Carlos, o senhor é natural de São Paulo? Eu sou natural de Tietê. É uma cidadezinha, fica no médio Tietê, perto de Piracicaba, Sorocaba, Capivari, Laranjal Paulista, São Manuel, naquela região lá. Região caipira. Eu sou da região caipira paulista. E quando o senhor veio para Franca? E por que o senhor veio para Franca? É uma outra história. Eu vim para Franca porque eu queria me ver o mais longe possível de São Paulo. Porque aquilo lá não é vida. Aquilo lá é uma máquina de fazer doido. E eu, no concurso, eu era professor primário em São Paulo. E no concurso de remoção, eu pedi à banca que me indicasse uma cidade o mais distante possível de São Paulo, onde houvesse vaga que eu pudesse lecionar. Aí me falaram de Rifaina. Eu nunca tinha ouvido falar em Rifaina. Eu nunca tinha ouvido falar, ouvia falar da região aqui da Alta Mogiana, mas não conhecia ninguém aqui, ninguém. Nunca tinha vindo para cá. Eu conheci umas pessoas lá em São Paulo que se diziam que são daqui, que eram daqui, que são daqui, como, por exemplo, Abdias do Nascimento. Ele sempre me falava que ele era de Franca, da Alta Mogiana. E outro também que me falava isso aí foi o Geraldo Campos de Oliveira, um grande líder da causa negra também. O Geraldo Campos de Oliveira, ele me falava, eu sou de Franca também, se orgulhava disso, e muito. Mas voltando à poesia, eu
gostaria de dizer a você que eu comecei a escrever poesia levado por influência da minha mãe, do meu avô, e também de um poeta que, de repente, surgiu nas ruas de Tietê, falando poesia. Era um senhor negro, baiano, apareceu de repente na cidade de Tietê falando poesia, sempre cercado de crianças. Ele chamava Valério Corrêa. Fazia quadrinhas, sabe? Ele era repentista, poeta repentista. Pediam para ele: ô Valério, me faz um versinho. Ele fazia uma quadrinha, a turma pedia para ele fazer o versinho. Tem uma quadrinha dele que fala assim: me chamo Valério Corrêa, sobrenome de Garcia. Na boca de quem não presta, Valério não tem valia. É uma poesia provocante, né? É provocante. Já indicava que ele era um poeta social. É interessante que depois eu vim a escrever poesia social. Eu acho que por influência desse poeta negro, poeta que veio lá do tempo da escravidão e que era analfabeto e que tinha o dom da poesia, o dom da palavra, que é coisa muito bonita. O que senhor pode remover montanhas. O senhor falou que o Abdias tinha muito orgulho de falar que era da Alta Mogiana, que era de Franca. Sim. O senhor foi amigo dele? Teve várias experiências com ele? Sim, tive muita experiência. Eu conheci o Abdias em São Paulo. Uma ocasião ele promoveu um encontro de negros na PUC, e eu participei desse encontro, sabe? O Abdias era maravilhoso, sempre lutou pela causa do negro, que se encontra na marginalidade aqui nesse país que nós negros ajudamos a construir. O Abdias era uma pessoa que nos serve de bandeira, de inspiração por um Brasil melhor. E o que vai acontecer? O Brasil melhor será aquele que não tenha racismo, essa desigualdade social, essa marginalidade. Isso vai acabar tudo. Graças ao sonho dos grandes homens que nós tivemos, assim como Abdias do Nascimento. Na área da educação, também recebemos a professora Marley, docente apaixonada pela sua profissão e especialista na Lei 10.639 de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Inclui o ensino da história e cultura afro-brasileira no currículo escolar do ensino fundamental e médio. Ela desenvolve, desde o ano de 2018, um trabalho de formação de professores para que a Lei 10.639 seja implementada nas escolas e nos contou um pouco desse enriquecedor trabalho para a rede de ensino de Franca. E foi aí que ele teve início, numa parceria tríplice. Esse curso de formação de professores, ele acontece desde 2018, nós estamos na 5ª edição esse ano. Olha que maravilha. E assim, bem legal, está aberto o edital de inscrição na diretoria de ensino, porque a parceria é a diretoria de ensino, né, de Franca, o Grupo Mulheres do Brasil e a Unesp Franca. Que legal. O pessoal da diretoria de ensino faz todo o trabalho com a Secretaria de Educação, através da EFAP, que é o órgão da Secretaria de Educação que faz formação de professores. Né? Os professores são certificados através da EFAP, né? E o grupo do Mulheres do Brasil é que dá todo o apoio. São com as meninas que a gente trabalha, organiza, tá lá todos
os dias, é um curso de 8 encontros, 8 sábados de manhã. E, assim, uma alegria muito grande mesmo. Professora Marley, qual o impacto desse curso para os alunos, em específico para os alunos negros? Porque quando você fala sobre cultura afro-brasileira, você está voltando lá nas raízes, né? Qual o impacto que tem na vida desses alunos, dessas escolas que recebem, desses professores que participam desse curso? Então, esse curso, ele, na Unesp, para professores estaduais, para todos os níveis, para todas as disciplinas e para gestores. Então, ele já chegou em todas as escolas, mesmo que seja através de um ou de 2 professores que fez, ou de um professor coordenador, ou de um gestor, né? Porque são 50 vagas. 50 vagas. 50 vagas. Então, nós estamos na 5ª edição, já passou pelo menos uns 250, né, cursistas. E esse curso, ele tem assim, algo assim, que é muito específico e muito especial, que eu penso que aí está assim, o grande sucesso desse curso. Então, o pessoal, os educadores do Estado, né, Estado de São Paulo, e também tem 10 vagas para a comunidade. Para a comunidade. E dentro da comunidade, eles são selecionados através do CONDECOM. E através que é o Conselho, né, da Comunidade Negra de Franca, e através do Mulheres do Brasil. E também 10 vagas para os estudantes da Unesp. Durante um determinado tempo, foram estudantes do curso de História. Agora, a gente seleciona através do NUP, que é o Núcleo Negro de Extensão da Unesp. Então, assim, entra para o curso de formação estudantes de todos os cursos, não só da história, do direito, do serviço social, sim, do RI. Mas, por exemplo, todos os professores ou da Secretaria de Educação que participam desse curso depois implementam nas suas escolas. Sim. E sim. Qual o diferencial das escolas que recebem ou que fazem alguma ação a partir desse curso? Então, eu penso que aí é o mais lindo, é o mais significativo e o que realmente nos enche de alegria. É ver a implementação nas escolas. O que acontece? A primeira devolutiva do curso que nós observamos o impacto nessas escolas. Como trabalho de conclusão do curso, aqueles que participam, eles elaboram, a partir das atividades que eles vão levando, porque são 2 meses de curso. Sim. Então, durante esse tempo, eles vão levando para as suas unidades escolares tudo aquilo que foi as oficinas, o direcionamento, né, as aulas teóricas, as indicações bibliográficas. Eles vão levando e pensando em projetos. E aí esses projetos vão iniciando. E eles vão registrando, né, através de filmagem, de foto, né, de experiências, e montam um portfólio que é entregue um pouquinho depois do término do curso. Então, observando esses portfólios, a gente fica assim, até emocionada de ver quanto trabalho bacana. E pensando na transformação, sim, nesses estudantes. E também eu e alguns outros também, mesmo alguns professores que ministram aula no curso, e o pessoal que estamos juntas, todas as meninas do Igualdade Racial, nós visitamos as escolas. Como que nós visitamos essas escolas? Essas pessoas que participaram
do curso, eles, olha, tal dia na escola vai ter uma culminância de todo o projeto. E aí tem uma manhã, uma tarde, às vezes, alguns dias, com apresentações, sobre a com história da depoimentos, cultura com tudo que foi trabalhado no projeto. Cada escola trabalha de uma forma, né? Trabalha, por exemplo, um pouquinho do que você está fazendo, de pessoas negras que representam a cultura, que representam a educação. Outras escolas trabalham um pouco mais, trazendo a África. Então, cada escola monta o seu próprio projeto. E foi por meio da educação que um dos nossos entrevistados também conseguiu se projetar no universo cultural. E agora tem levado o nome de Franca para o mundo. Estamos falando do artista plástico Eduardo Carvalho, que é natural da cidade de Passos, mas teve seu talento incentivado no Colégio Champagnat, quando cursava seu ensino médio no programa Educação de Jovens e Adultos, e foi vencedor do concurso de desenho que ilustra a capa do 10º livro de poemas e poesias. A partir daí, Eduardo ganhou o país e o mundo. Receber o prêmio da FUNERT em 2019 foi uma grande conquista. Como você se sentiu ao ser reconhecido por uma instituição tão prestigiada? Olha, Denir, para mim foi uma honra, né? Porque para qualquer artista, eu creio que seria uma honra, né? Seria um privilégio muito grande. Nesse prêmio, foi um prêmio a nível nacional pela FUNARTE, né? A Fundação Nacional da Arte. Então, é um reconhecimento, né, do trabalho da gente, né? Então, esse trabalho prestado, a gente realizou ele em Belo Horizonte, na época, né? E tivemos outros itinerantes também, aqui na cidade de Franca também, na Casa da Cultura, inclusive, trouxe esse projeto para cá. E esse projeto ele foi muito enriquecedor, porque se tratava da comunidade quilombola, né, e as suas peculiaridades, esse era o tema. E foi muito importante, porque é um tema que às vezes fica um pouco desdeixado ali, né? Às vezes as pessoas não importam muito com esse tema. E através dessa oportunidade que a FUNARTE me deu, né? Que eu pude conhecer outras comunidades quilombolas, estive presente, né? Em comunidades quilombolas, conheci a realidade das comunidades quilombolas, né? Muito importante. Então, para mim, assim, foi uma honra, né? Imensa, né? E graças a Deus, né? Tem esses órgãos que ajudam a cultura, né? Que fomenta a cultura, a arte, né? Isso é muito importante para o nosso país, né? Sim. E foi muito importante para sua carreira, porque a partir desse conhecimento de ir nessas comunidades quilombolas mesmo, que te inspira, né? Sim. A desenhar, Sim. assim, a ser mais real possível, acredito. Sim, até porque os trabalhos tem feito. Agora eu estou realizando finalizei hoje, né? Minha última obra. Já titulei ela como Liberdade, porque é uma obra que retrata a obra da escravatura, né? A superação dos negros na sociedade. E essa é a terceira obra que eu faço de figuras negras, né? Então, a primeira foi a que representou a comunidade quilombola, né? Essa obra é uma obra muito representativa, né? Da cultura afro, mas representa muito a cultura quilombola, né? Então, assim, é muito importante, né? A gente representar, né? Se sentir representado, né? Através dessa arte, né? Então, isso é muito bom. Que legal. E você também conquistou a medalha de ouro em Dubai. E foi nomeado o melhor artista em Londres e Escócia. Qual foi a importância desses reconhecimentos internacionais na sua carreira, para você? Foi um ponto de virada mesmo, assim, né? Que sair do nível nacional para o nível internacional, né? É muito importante, né? Para a carreira de qualquer artista, né? Então, a primeira vez que eu estive fazendo essa exposição em Dubai, para mim foi muito bom. Eu não imaginava, né? Mais da minha trajetória, como eu mencionei, né? Vim muito de uma família muito simples, né? E eu não imaginava que eu estaria nos lugares como esses, né? Ainda mais adquirindo essas conquistas, né? E nessa oportunidade que eu estive lá, levando o nome de Franca também, né? Foi muito importante, né? Eu estive lá recebendo essa medalha de ouro na categoria de desenho.
E depois, quando a gente voltou aqui para o Brasil, tive a oportunidade, recebi o convite para estar participando dessa exposição no Salão de Artes lá em Londres, né? E eu não imaginava, né, que eu estaria recebendo um troféu e que seria o melhor artista do salão ali, né? Tinha mais de 140 artistas presentes, né? Eu jamais imaginaria isso, né? E realmente cheguei lá, fui surpreso, né? Com um troféu, com medalha. Nossa, Que Deus legal. é bom demais. De Franca para o mundo. Sim. E Londres, e na Escócia, aliás, eu recebi uma medalha também de ouro, né? E lá tinha mais ou menos 80 artistas também, espalhados de todo mundo, né? Então foi muito importante para mim, me senti muito honrado. E como o seu trabalho artístico tem impactado a cultura de Franca e a comunidade local? Então, entre os que eu mencionei, né, como por exemplo, levar o nome de Franca, né, para os outros países, né, isso é muito importante. Isso tem sido reconhecido aqui, sim, né? Então, isso é muito importante, levar o nome de Franca para outros países, e não só nos outros países, como aqui também, né? A gente vê que quando fui premiado pela Funarte, levei Franca, né, para Belo Horizonte, e também tive as itinerantes, né? E aí a gente levou para vários estados, né, do nosso país aqui, vi acho que uns 8 estados mais ou menos. Então, assim, artista, todas as entrevistas que eu participei, SBT, Rede Globo, sempre mencionando o nome de Franca, né? A contribuição de artistas negros que elevam o nome de Franca não para por aí. Tivemos a honra de receber também o rapper francano Luciano Tarcísio Ferreira, mais conhecido como Preto Cria, que nos contou várias experiências de seus diversos trabalhos na área musical, que iniciou na década de 1990 e se transformou em referência do rap e da cultura urbana local. E você iniciou sua carreira nos anos 90, Anos aqui em 90. Franca. Sim. Como foi o início? Conta um pouquinho da sua trajetória. Como hoje está diferente demais, assim, o jeito que se inicia na música, quando eu comecei era no tempo da fita cassete, 1992, 93. Então, assim, saber que a gente hoje, quase 30 anos depois, está representando pessoas que deram essa oportunidade para a gente e que não chegaram a gravar, registrar, ter um registro fonográfico, porém, eles lá atrás acenderam aquela chama na gente. Eu até falo, onde eu for, eu vou ser sempre agradecido a essas pessoas, entre aspas, anônimas. Então, tem um pouco do Preto Cria dessas pessoas anônimas. Eu carrego essas pessoas anônimas que lá atrás me deram a oportunidade de estar iniciando. Rapper Caos, SD, vários talentos da época que fazia rap, e a gente, molequinho, né? Moleque, assim, eu já estava na transição de 17 para 18 anos, me senti convocado através do disco do Racionais MCs, Holocausto Urbano. Me senti convocado quando eu ouvi a música deles, o LP deles. Falei, eu vou fazer parte dessa cultura, mas sem ter o conhecimento, no sentido assim, ó, qual que é a sua... Eu entender a minha missão, Denir. Legal. Depois de muito tempo, só em meados de 2003, 2004, que eu fui entender qual que é o propósito meu dentro dessa cultura. Eu não caí tipo de paraquedas. Eu caí sem ter entendimento, mas depois eu fui me apaixonando a ponto de falar, meu, é isso tudo, é muito maior do que eu imagino. E Racionais é referência até hoje, né? Com certeza, com certeza. Eu até falo para o pessoal que está começando a cantar rap, escuta quem pavimentou a estrada de vocês antes. Porque hoje é muito fácil. Hoje o cara fala assim, eu canto rap e tal. Quem que você ouve? A primeira coisa que eu falo, quem que você ouve? Aí ele fala, eu ouço fulano de ciclano, beltrano. Beleza. Esses cantores geralmente é da década já de 2000, 2010 para cá. Eu falei, cara, desde a década de 70 já existe gente fazendo rap. O movimento hip hop se iniciou em 73. Você já ouviu alguma música de 1973? Do pessoal que começou a samplear, pegar aqueles elementos musicais e colocar na sua música e cantar? Não. Então pesquisa. Pesquisa porque aquela estrada foi pavimentada por muita gente que já não está
não tá entre nós, mas deixou seu legado, deixou seu fonograma gravado, deixou seu exemplo de vida, e essas pessoas até tem um símbolo dentro desse do CD, que a gente depois a gente vai falar um pouco sobre a cultura dos adinkras, que é uma cultura lá da África Ocidental, e que tem um símbolo chamado sankofa. Sankofa, que significa você olhar para trás, entender que teve gente que fez alguma coisa e se projetar para o futuro. Preto, e você foi um dos membros fundadores do grupo Visão Consciente. Visão Consciente. Pode nos contar um pouco sobre a formação do grupo e a importância dele para a cena do hip hop em Franca? Sim. Posso te mostrar o CD? Claro! Toma muito cuidado, que isso aqui, ó. Com todo respeito, mas toma muito cuidado. Isso aqui, ó, Denise, Relíquia! sério. Ó, olha que eu já pensei, ó. Se eu tiver num lugar, um cara chegar em mim pra me assaltar, eu falo, cara, aqui tá minha vida. Aqui tá minha vida. A gente vai ter que brigar, cara. Eu vou ter que reagir com você, porque aqui tá a preciosidade da minha vida, Sua história minha musical história tá tá tudo aqui. aqui, sua trajetória, né? E assim, ó, esse CD é o CD original da época de 2001. 2001, que é esse CD, é o do grupo Visão Consciente, no qual eu fiz parte, que foi considerado o primeiro CD vendável dentro da história musical, do circuito rap da cidade de Franca. Então, assim, muita gente já tinha gravado, mas ficou em CD, não teve... A gente fez, na época, uma correria, bancou esse CD, bancou do próprio bolso. E, lógico, teve alguns apoios culturais na época, e a gente conseguiu lançar esse trabalho em 2001, que é Uma Força a Favor do Povo. Então, E qual que foi a faixa que mais se destacou desse primeiro álbum? Pode mostrar ali? Claro. Relíquia, hein? Do rap do interior paulista, Visão Consciente, é o grupo que a gente fez parte em 2001, de 1994 até 2008, que eu fiquei. E esse disco aí tem músicas de destaque como às vezes a gente esquece. Linguagem da Rua, que o pessoal gostou pra caramba na época. Gente de Muito Chão e Raça, que fala sobre as quebradas aqui da cidade de Franca. Mente Força Poderosa, que o público se identificou pra caramba na época. Sangue do Meu Sangue, que é uma música que o parceiro que eu cantava, ele cantou a história do irmão dele, que era envolvido com drogas. E houve uma recuperação, então a música conta essa trajetória. Em homenagem. Isso. E Minha Avó Mãe Luz, que é uma homenagem à minha avó, que na época fazia 2 anos que eu tinha perdido ela, e foi ela que me criou dos 8 meses aos 22 anos de idade. E para a gente entender melhor sobre a cultura do hip hop de Franca, que tem forte contribuição da comunidade negra, não poderíamos deixar de conversar com Carlos Eduardo da Silva, carinhosamente chamado de Du do hip hop, que é b-boy, arte educador, participa há anos do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Franca e nos traz importantes questionamentos sobre os rumos da cultura francana. Du, você é multiplicador da cultura hip hop. Então, conta para nós quais são as vertentes que o hip hop atua. Ótimo. Primeiro, né, Carlos Eduardo, Du, né, pai, né, casado com Thaisa, pai de 2 crianças, Paulo e Pedro. Sempre gosto de iniciar o bate-papo assim. Sim. E na cultura hip hop, de fato, chego em 1993, né, já ali criança, uma pré-adolescência ali para ir para adolescente. E estou até os dias de hoje, mas de fato mesmo levando assim a sério, 1995, né? Cultura hip hop é uma cultura de quatro elementos, né? DJ, breaking, grafite, MC, né? Então é uma cultura, a galera no Brasil chama de movimento, né? Enfim, mas a gente
como a gente estuda a raiz da cultura, né, que é no Bronx, ali em Nova York, né, enfim, então a gente mantém essas origens vivas, né, que são os 4 elementos. E aí, como a gente também faz parte da Universal Zulu Nation, a Universal Zulu Nation, em 1991, ela fala sobre o 5º elemento, que é o conhecimento, né, que são o conhecimento não somente desses 4 elementos, DJ, Break, Grafite, MC, mas também da comunidade, do povo, da vestimenta. Aí a gente tem boombox, tem beatbox, tem várias coisas underground da rua que se completa com a cultura hip hop. Primeiro de todas as formações, eu sou b-boy, como já digo assim, que foi a minha primeira B-boy formação. é o que dança, né? Sou hip hopper, isso, dançarino de break. E depois, através da cultura hip hop, eu chego até aos conselhos e, de fato, ao movimento negro. Através da cultura hip hop, eu consigo a entender, né, já dando gancho no que eu falei anteriormente, um pouco sobre as nossas lutas negras. Mas o importante e interessante, que a política também, ela me trouxe muito conhecimento, né, através dos zines, dos eventos, enfim. E aí eu me lembro que eu tive um convite, né, até mandar um abraço para ele, nosso irmão, que era o Black Laz, agora é Black Luz. Ele falou: Du, você precisa estar lá no Condecon conosco, né? Eu falei: não, cara, eu quero estar lá, mas eu quero só ser um apoio, né? Aquela história, pouco conhecimento ainda, né, da luta em si. E nessas idas e vindas, esse apoio acaba se tornando conselheiro, que depois acaba se tornando presidente do conselho, né, da comunidade negra em Franca. E fui presidente por 2 mandatos e mais 1 ano, porque teve pandemia, né? E na pandemia a gente tinha que fazer várias articulações, então não tinha como fazer as eleições, enfim. Então fiquei mais 1 ano. Teve muitas conquistas, né? Ainda tem até hoje, porque eu estou afastado agora do conselho, né? Mas ainda estou conselheiro, né? Não nesse momento agora, porque pré-candidato, enfim. Sim. Então não posso, nesse momento, estar agindo nada público, assim, né? Mas ainda assim. Aí, através desse convite e depois essa evolução, eu me inscrevo, né, como conselheiro do Estado de São Paulo. E quando eu entrego o meu currículo, eu saio lá entre os 3 primeiros, né, a receber esse convite para conselheiro do Estado, no qual a gente está desde 2020, né? Então, hoje tem uma cadeira lá no Estado, no Conselho da Comunidade Negra, o CPDCN, e aonde também tivemos e estamos tendo muita conquista, né? Assim como o Plano Estadual de Promoção de Igualdade Racial, as Casas Afros, né? O Cidade Antirracistas, né? Junto com o Ministério Público do Estado de São Paulo, entre a Lei 10.639, junto à SEDUC, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, enfim, muitas coisas assim, muitas leis, muitas coisas aprovadas, muitas coisas ainda para aprovar. E hoje é uma coisa que não tem como, no espaço onde eu ocupo, eu não fazer esse recorte, Sim. né? Então foi uma coisa que, assim, para mim foi uma formação de fato. Eu chego no Condecon em 2010, né? Hoje, então, a gente tem 14 anos aí, né? O Condecon é o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Franca. Muito importante a história do Condecon, que ele começa a ser discutido ali em 2001 e ele acaba tendo a sua existência em 2003, na época, Sidney Rocha, acho que era o prefeito, que reconheceu a lei, enfim. Mas também a gente tinha vários vereadores aqui na cidade de Franca, né? Da comunidade negra, tínhamos vereadores negros aqui na época, mas a gente tinha, o importante para fazer esse conselho seguir adiante, a gente tinha um grupo muito bem organizado da comunidade negra, né? Tinha um grupo muito bem organizado, e esse grupo que se reunia, né? Inclusive seu Carlos, Mariana Coelho, Rutineia, né? Pessoas aí, Vanderlei Tristão, que na época também já estava ali disputando a cadeira na vereança em Franca, né? Então a gente tinha ainda o Clube do Luiz Gama, né? E acho que era tipo de uma frente negra francana, agora me fugiu um pouco o nome, mas acho que o seu Carlos, quando esteve aqui, acho que chegou a falar esse nome, aqui me fugiu o nome agora, mas a gente tinha o Luiz Gama, no qual as pessoas se reuniam, né? A gente tinha ali a COCAP, os espaços, onde a comunidade negra, que eu acredito que os anos 90 é um ano marco para que a comunidade negra também entendesse as questões políticas e a participação
A importância a da importância participação da política, participação né? direta na política, né? Porque a gente fala da Frente Negra Brasileira, que foi destruída lá atrás, que foi perseguida. Então a gente tinha um sistema perseguidor, né? Então nós, enquanto pessoas pretas, Sim. falava, pô, e se eu entrar na política, será que vai ser legal? Né? Recentemente a gente voltou com esse mesmo monstro, né? Sim. Com a morte da Marielle. E se eu entrar na Sim. política, será que eu vou ser assassinado? Enfim, então sempre nós, assim, pessoas pretas, Encontra barreiras, sempre encontra barreira e sempre tem um ponto de interrogação, né? E que não precisa. É seguir fazendo e sempre estamos juntos, né? Dos nossos mesmo que acreditam, pessoas pretas, pessoas brancas, que estão junto e que apoiam. E aí, em 2003, surge o Condecon, e muito legal, porque é um dos maiores concílios, assim, Sim. em número de cadeira, né? Sim. Acho que é 44 cadeiras, desde de suplente a titulares, né? E com voz, né? E esse conselho, ele trouxe de benefício as cotas raciais Sim. nas autarquias primeiro, né? Sim. E agora as cotas raciais recentemente também no serviço público, né? No funcionalismo Sim. público. E para além de outras leis, 20 de novembro, né? Enfim, né? Em Franca ser feriado, né? Projeto até na época Marcelo Valim, que era vereador, enfim, na época, mas com muita força do conselho e da comunidade negra. A gente pode falar aí também da Casa do Abdias do Nascimento, Sim. porque era para ser Casa Regina Duarte, né? E a gente entendia que isso não tem nada a ver conosco, né? Nada a ver com a história de Franca. Então, o movimento negro foi muito, assim... Atuante mesmo. Atuante, né? Para fazer valer, ocupação da Câmara, né? Enfim... Então, assim, teve muitas coisas legais. Eu vejo que uma imensa tristeza Houve que a gente avanço. tem, né? Foi ter perdido a Casa do Negro, que era ali o Luiz Gama, né? Isso foi uma perca grande, mas que a gente levanta a cabeça e em breve, quem sabe, a gente traz aí uma casa afro para Franca. É importante dizer que eu sou do samba, né? A minha vida toda, não só da cultura hip hop, a gente fala que do hip hop ao samba, né? Toquei em grupo de samba, né? Arranho um cavaquinho, muito ruinzinho, mas arranho, né? Mas gosto muito de percussão, né? E sempre tô nas rodas, enfim, mesmo a roda de break, a roda de break eu considero como uma roda de samba, né? B-boy no qual eu sou. E o Carnaval de Franca. O Carnaval de Franca, ele é um movimento que é importante também dizer que, às vezes, alguns segmentos políticos desinformou muito a nossa população. Sim. A gente coloca hoje 200 mil, que é pouco no Carnaval de Franca. É muito pouco. Pouquíssimo. Mas esse pouquíssimo que colocava, eu acho que nem a Expo Agro, que é uma das grandes festas de Franca, ela trazia um retorno econômico para Franca tão quanto o Carnaval trazia. É muito importante a gente dizer que Franca, acho que ela tem mais de 70 anos, essa cultura. O Carnaval ele é quase centenário. E agora a gente estamos aí, Franca, 200 anos. Aonde o Carnaval vai entrar na história do Franca 200 anos? É isso que a gente, né, teria enquanto comunidade, enquanto prefeitura, enquanto governo, enquanto FEAC em si, pensar. Aonde o Carnaval entra? Aprofundando nessa questão do Carnaval francano, tivemos a contribuição do presidente da Escola de Samba Ases do Ritmo, Regis Augusto Rosa. É importante lembrar que a Ases do Ritmo foi a campeã nos últimos 5 desfiles que ocorreram na cidade e atualmente é uma das poucas escolas que continua com sua rotina de atividades e tenta sobreviver ao fim do carnaval em nossa cidade. Regis destaca a história da escola e a falta de incentivo e os desafios do futuro. A Ases do Ritmo, Associação Educacional do Samba. Então, a escola de samba, ela precisa estar trabalhando o ano todo, ela está levando a criança para estar aprendendo aquela cultura. E quando a gente vem cada vez mais diminuindo os espaços, diminuindo o incentivo, fica muito difícil, né? Que a criança que começa a nascer 2020 para cá já não sabe que está tendo uma escola de samba, não sabe o que é escola. Então, esse apoio que, no geral, fica faltando pelo poder público, pela sociedade, às vezes também, né? Que fica discriminando e não sabe o que está se passando. Então, é onde que torna-se muito difícil. E Ases do Ritmo
é uma das escolas mais antigas de Franca, com quase 50 anos. Como era antigamente e como é hoje? Olha, sim, a ASES esse ano completa 50 anos, né? A ASES antigamente é um grupo de amigos que fundou e tocava escolas, tinha-se reuniões periódicas aos domingos, onde eu participava desde criança com meu pai. É uma escola que sempre teve muita união e uma escola assim que não teve desigualdade com ninguém, né? Sempre tratou todos muito bem. E quando eu resolvi voltar com a escola em 2011, eu também procurei manter essa tradição, porque eu não poderia pisar na bola com o passado, você entendeu? Então, primeiro você respeita ao que foi feito, né? Respeita aos antigos, você pede licença para estar adquirindo aquela conduta e você tem que permanecer naquele caminho. Então, assim, eu fiz convites a filhos dos ex-diretores para estar comigo nessa caminhada. Mas, infelizmente, nem todos abraçaram a ideia. Mas a cobrança era muito grande. Veja bem o que você vai fazer com a ASES. E eu, desde o princípio, eu tenho certeza do trabalho. Se você faz um trabalho bem feito, você vai colher frutos, né, no futuro, né? E aí, graças a Deus, eu tive um apoio da minha família, dos meus pais, e que me deu muito apoio no início, né? E a família toda em si, a gente montou uma nova família da ASES do Ritmo, né? Que hoje a gente tem a bateria Puro Swing, que é o nosso coração, que não deixa a gente parar de falar de carnaval o ano todo. Então, a gente realmente adquiriu uma família dentro da nossa bateria. E aí a gente dá a sequência de não deixar esse fio da meada apagar. O carnaval tem esse objetivo, né, de não discriminar ninguém, né, é inserir a sociedade dentro daquilo, da cultura, porque na hora que você escuta o barulho do tambor, o som do tambor, né, faz arrepiar. Então é isso, o carnaval é isso. Então, assim, quem não conhece, eu convido para estar me chamando, tem as redes sociais, procura por @ASES do Ritmo, vai me achar. Olha, eu gostaria de saber como que é. Então, porque antes de criticar, porque eu acho que o poder público, ele fica até vendo, eu falo que eu vou fazer carnaval, o pessoal fica criticando isso ou aquilo. Mas aqueles que estão criticando não conhecem, não sabem o que está se passando, né? Então, venha ver. Eu quero aproveitar esse momento que a gente está batendo um papo sobre a nossa cultura para vir ver, né? As portas estão abertas para entender um pouquinho o que acontece dentro do nosso barracão. E Regis, qual a expectativa para 2025 com relação ao carnaval? Olha, relacionado, infelizmente, ao Carnaval de Franca, a gente gostaria de estar fazendo o desfile de 50 anos. Isso pra gente é com a dor no coração, que infelizmente a gente já sabe que não vai conseguir fazer esse desfile de 50 anos. A gente sonhava com isso, né? Então a gente já está sabendo que não vai conseguir fazer. Esse ano a gente teve uma luz, que foi as prefeituras da região que apoiou o nosso projeto e acabou levando para essas cidades no ano de 2024. Então a nossa esperança que ainda resta é que 2025 isso se repita, que a gente consiga trabalhar os 5 dias de carnaval, levando cultura, levando o nosso desfile para as cidades da região, já que o poder público de Franca acha que não é interessante. É difícil ouvir isso, você ser reconhecido fora, na região, e não ser reconhecido na sua cidade. É como diz o ditado, né, que santo de casa não faz milagre, é mais ou menos isso. Então, assim, é muito triste porque o poder público conhece a realidade de cada escola, né? Ele conhece, ele sabe, ele já viveu, ele já foi, né? Só que nesse último mandato, infelizmente, ele não compareceu em nenhuma das escolas. Então, é assim, é o que mais acontece na política, né? Antes de eleger, a gente vem querer o voto, a gente vem nos barracão, a gente vem ver o que tem, né? E depois
a gente não recebe apoio nenhum. E para fechar essa reflexão sobre a importância de diversas pessoas negras ao longo da história de Franca, convidamos a megarrista e maquiadora Luciana Cunha, referência na cidade em cabelo e maquiagem para pessoas negras, que falou sobre o cabelo afro e o mega hair como uma importante ferramenta para a afirmação da cultura e da identidade negra. Luciana nos contou uma história comovente de como seu trabalho tem ajudado na autoestima de mulheres e contribuindo para o enfrentamento do racismo. E Lu, você pode compartilhar alguma história marcante de uma cliente cuja autoestima foi transformada pelo seu trabalho? Que eu acredito que foram muitas, mas Muitas. fala uma aí para nós. Bom, eu vou pedir licença para ela contar. Ela sabe que eu sempre conto a história dela. Foi uma menina de 12 anos de idade. O primeiro contato foi da mãe dela. Me mandou foto do cabelo dela e o cabelo dela estava tendo umas quedas. Ele caía, ficava igual fica assim o pelo do braço. Ficava só uns fiozinhos em alguns pontos. E ela já tinha levado a menina em alguns lugares e ninguém quis colocar o cabelo nela. Aí eu falei assim, mas essa queda não é por química? Ela falou, não é por química, porque já faz 6 anos que não passa nada no cabelo dela. Aí eu falei, traz ela para me ver. Aí quando ela chegou, eu lembro que ela estava usando um bandô para tampar algumas falhas que tinha, tanto assim na frente, como também assim em volta, atrás da orelha. Era um dos lugares que mais caía. E cheio de tic-tac, para também tampar as falhas. Aí eu pedi para ela tirar, e eu vi que ela não conseguia nem levantar o olhar para mim, assim. Aí eu peguei no cabelo, vi que o cabelo estava forte. Ele não estava um cabelo que ele estava quebradiço. Aí eu falei para a mãe dela, eu vou colocar o cabelo nela, só que se daqui, porque não vai durar 3 meses, vai durar 1 mês, porque tem alguns lugares que está muito curto, a gente vai ter que fazer uma trança falsa. Só que se ela, quando eu tirar e o cabelo continuar com focos de queda, eu não vou colocar mais. Porque eu imagino que ela está sofrendo muito na escola, porque é uma idade que ela está se descobrindo, né? Que já não é menina mais, né? Sim. Começa a adolescência. E foi a época que eu passei a questão do meu cabelo, eu tinha exatamente 12 anos. Só que a gente vai tentar, então eu imagino que talvez essas quedas é mais pelo emocional dela. Aí a gente fez, mas assim, aí eu fui fazer o cabelo dela no outro dia, não dormi, pedindo a Deus para me ajudar, porque eu sabia que aquela menina não tava bem, né? E aí eu coloquei o cabelo nela. Ela ficou a coisa mais linda do mundo. O cabelo dela durou 2 meses, ela voltou. E não teve queda. Começou a crescer o cabelo nesses lugares. E ela tá comigo até hoje. Hoje ela já vai fazer 23 anos. Até hoje, a sua cliente? Até hoje é minha cliente. E eu fico muito feliz. Inclusive, logo ela forma em odontologia. Eu falei para ela, eu quero ir na sua formatura. E aí ela fala, assim, da importância para ela, né? Toda vez que ela vai, é uma troca muito grande dela falar, nossa, Lu, porque meu cabelo, não sei o que, eu chego, as pessoas não sei o que, e ela é super despojada hoje. E naquela época ela estava tão fechadinha, tão ali, fechada. com a estima baixa. Muito. Então, eu acho, assim, de transformar a vida, eu acho que é uma das histórias que mais me marcou. Porque poderia não ter dado certo e como que às vezes ela ia enfrentar. Porque é pesado. E ela é negra. Então, a mãe dela é branca e o pai é negro. E ela tem a pele muito clara, só que o cabelo dela é bem afro. É bem crespo o cabelo dela. Mas ela tem os traços negroide, mas o cabelo dela é bem afro. Como também já tem uma outra história que me marca muito e às vezes é essa questão da mãe a mãe não conseguir entender algumas situações pelo fato às vezes dela casar com um homem negro
E o dela, ela sabe lidar. E lidar, de repente, com um cabelo afro, para ela é uma dificuldade. Que já é de uma mulher já de mais de 30 anos, que foi e a mãe foi junto. E aí, na hora da avaliação, foi essa questão dela não querer aceitar uma curvatura parecida com o dela. Que um cabelo, que igual eu estou usando hoje, para ela era muito cacheado. E aí, durante o bate-papo, ela não queria aceitar, falando, mas aí você vai ter que continuar no liso, então, se não é isso que você quer, né, tal. Aí a mãe vira e fala assim, sua sorte foi que seu pai casou comigo. Imagina se você tivesse casado com uma escurinha. Daí tá eu, tá. Poxa, Fê, agora eu entendi. que pesado. E aí, como que uma pessoa vai sentir bem com ela mesmo se ela escuta da pessoa mais importante da vida dela? Dentro de casa. E não é porque a mãe dela é ruim. Não é, mas porque a mãe dela não tem noção do que é ter aquele cabelo, do que... Às vezes ela quer ajudar, mas... Daquele ato racista mesmo, né? Então é isso, às vezes a gente tem que ter entendimento até quando as pessoas não conseguem se aceitar, porque às vezes ela começa a escutar dentro de casa. Se ela não tem um apoio dentro de casa, que fala, seu cabelo é lindo, seu cabelo é isso, seu cabelo você pode isso, você pode... Como é que ela vai conseguir enfrentar o mundo lá fora? Que ela vai sofrer lá fora. Sim. Se ela não tiver o apoio em casa, aí fica um pouco mais difícil. Com certeza. Esse foi um breve trecho de tantas histórias e memórias de algumas personalidades negras de Franca que nas suas falas representam não apenas a sua importância, mas o protagonismo de toda uma comunidade que atua e vem cada vez mais lutando pela conquista de espaços que contribuam para o reconhecimento, preservação e promoção da cultura afrodescendente e o combate ao racismo e à desigualdade racial.